Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e neste vídeo quero falar sobre 5 nomes que o Inter negocia para tentar reforçar o elenco de Roger Machado, visando, o segundo semestre e, claro, o resto do Campeonato Brasileiro. Um zagueiro de Copa do Mundo revelou em entrevista que quase veio parar no Beira-Rio. E quero falar também sobre os planos do Colorado para Gabriel Carvalho, jovem promessa que desperta o interesse do Arsenal da Inglaterra. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, muitas informações do Colorado. Queria agradecer vocês também, inclusive, batemos a nossa meta dos 117 mil inscritos por aqui e agora tem uma nova meta, terminar o dia, quem sabe, com 117.500. Falta pouquinho, tá? Dá uma olhada, se não tem um botão inscrever-se aí embaixo para você se inscrever aqui no canal, vai me ajudar um montão. Neste vídeo que tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Melhor ainda, de forma 100% online. Então é só clicar no link que está na descrição aqui do vídeo ou no WhatsApp que está aqui na tela para que você entre em contato com a Mais Ágil e a partir daí já consiga antecipar o seu fundo de garantia, tá certo? Chama eles, meus parceiros aqui no canal. Prometi para vocês, gente, 5 nomes que o Inter negocia, ou que tenta contratar para reforçar o elenco do Roger Machado. O mais próximo de chegar ao estádio Beira-Rio são 2, tá? Curiosamente, 2 laterais direitos. O Natan, lateral, que pertence ao Santos, só que não vem sendo utilizado pelo Peixe por conta, de tudo que aconteceu no ano passado. Ele teve caso de indisciplina no ano que o Santos caiu, foi emprestado ao futebol português, teve um bom desempenho por lá, mas não foi o suficiente para que o Santos pudesse aproveitar esse jogador. Ele deve chegar aí nos próximos dias para fazer exames médicos e, se aprovado, assina um contrato de 1 temporada com o Clube do Povo, na verdade até o final do Campeonato Gaúcho, dá quase 1 temporada, se a gente for para ver, mas, está bem próximo de ser oficializado. E o Inter também negocia detalhes finais da contratação de Brian Aguirre, jogador do Lanús. O Inter aumentou a proposta ao clube argentino por 50% dos direitos econômicos, num contrato que seria de 2 anos, mais um a partir de metas, para que ele venha a ser o lateral titular, já que o Inter acabou negociando o Fabrício Bustos com o River Plate e o Hugo Malho acabou indo jogar no Aris da Grécia no seu fim de vínculo com o Internacional. Então 2 laterais obrigatoriamente vão chegar e parece que esses 2 foram os escolhidos aí pelo Departamento de Futebol do Inter, hoje composto pelo presidente Alessandro Barcelos, pelo José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, e 2 peças novas que chegaram, o André Mazzucco como executivo, ainda não chegou, bem dizer, deve chegar no fim de semana, e o D'Alessandro, esse sim, já trabalhando naturalmente na morada dos Quero-Queros em Alvorada e também no estádio Beira-Rio. Outro nome que o Inter está tentando, ou outros nomes no plural, são 3 zagueiros, tá? E o Inter aqui vive um impasse quanto à sua zaga, afinal, não se sabe ao certo qual será o sistema defensivo do Inter no fechamento da janela, e aqui a gente tem que trabalhar com alguns prazos, afinal, o futebol inglês tem um prazo de janela, o futebol português tem outro, o futebol brasileiro tem outro, e o Inter tem um impasse com 2 zagueiros, a gente já falou muito sobre isso aqui, o Vitão, que tem a possibilidade ainda de jogar no futebol inglês, o Nottingham Forest da Inglaterra, que inclusive levou recentemente o Carlos Miguel, goleiro que pertenceu ao Corinthians, cria do celeiro de Ases, foi para lá, e tem interesse na contratação do Vitão, e o West Ham, que já procurou inclusive o Robert Renan neste começo de temporada, estaria interessado então no jogador colorado. Então assim, gente, não sabe se o Vitão vai estar aqui, se o Robert Renan vai estar aqui, então o Inter tem mapeado alguns zagueiros que casam com o perfil do Roger Machado, mas em especial do clube visando os próximos anos. 3 nomes aqui, tá? Caetano, é um zagueiro do Corinthians que estaria disponível numa vibe meio Natan, um jogador sem espaço no seu time, não completou 7 jogos pelo Corinthians, aliás, não jogou mais desde que chegou o Ramon Dias por lá e o Antônio Oliveira acabou sendo demitido. Ele tinha mais moral com o técnico português, acabou não jogando mais, e o Inter estaria interessado então na contratação desse jogador, inclusive cogita a assinatura de um pré-contrato para que ele pudesse chegar sem custo no começo de 2025. Outro nome é o do Luizão, esse aqui me agrada um pouquinho mais, tá? Acho que é um zagueiro promissor, acho que tem condições de crescer na carreira e o Inter fazer inclusive um dinheiro com ele.
Ele pertence ao próprio West Ham da Inglaterra, né? Só que ele não conseguiu jogar lá. Ele tá jogando no time de base, quase um West Ham sub-21. Ele que foi muito bem nas categorias de base do São Paulo, foi promovido lá em 2020 e 2021, fez bons jogos, só que não renovou o contrato. E a partir daí, para o São Paulo não ter um prejuízo, negociaram ele com o West Ham sem valores envolvidos. Né? Tanto é que o São Paulo tem um percentual de venda futura e por isso autorizou, né, a saída do Luizão, zagueiro, né, que interessa ao Inter e que interessa ao Corinthians também. O outro nome perdeu bastante força, que é o do Samir, zagueiro que surgiu aí muito bem no Flamengo, passou pelo futebol italiano, pela Udinese da Itália e hoje está no Tigres do México. O Inter deu uma recuada pelo momento recente que esse jogador se encontra. Ele não vive um bom momento no Tigres, falhou em um clássico, se eu não estou enganado, contra o Monterrey, ficou marcado, né, por tudo que rolou, não vive, né, aquela boa fase e, bom, jogadores assim o Inter já tem vários, né? Se a gente pegar o Ener Valencia, por exemplo, a gente pode pegar, né, o que aconteceu com o Robert Renan nessa temporada, então o Inter deu uma recuada, mas é um nome que está mantido no radar, então o Inter mapeando nomes e na reta final, né, vai ter que fechar com alguns, até porque existem buracos, inclusive, no elenco do Roger Machado. Quero saber qual te empolga mais, deixa aqui no comentário sempre, né, a tua participação, que é muito importante. Vou ser muito sincero, tá? Eu gosto muito do Samir, gosto do Luizão, o Aguirre eu não conheço, mas os outros dois não me empolgam, tá? Nem o Natan, nem o Caetano. Então acho que não seria o caminho que eu tomaria se estivesse à frente do departamento de futebol do Internacional. O nome que me agradou muito foi do Carlos Salcedo, zagueiro mexicano. Aquela coisa do zagueiro, né, meio xerife, né, coisa que o Inter não tem hoje no seu plantel. O Rojo até veio numa característica parecida, mas acho que o Salcedo joga mais. Jogador que estava no Cruz Azul do México, jogou a última Copa do Mundo defendendo as cores da seleção mexicana e trocou de clube no México. Acabou não vindo para o Internacional, foi jogar no Juárez, ou no Juárez do México, clube no qual ele foi revelado, inclusive. E na coletiva de imprensa, de apresentação, ele exaltou justamente esse retorno ao Juárez, porque entende, né, que precisava voltar, que é um local onde se sente em casa, e revelou justamente a proposta do Inter e do Botafogo, né, que esteve muito perto de vir para cá, só que conversando com a família, conversando com a sua esposa, né, e filhos, acabaram não vindo para o futebol brasileiro, justamente porque tiveram esse contato de uma equipe que ele tem um carinho especial. Então não veio para cá, jogador, né, que poderia agregar, né, numa característica que o Inter não tem. Então revelou que foi procurado, mas acabou, né, já escolhendo um novo clube, e esse a gente pode pegar a caneta, ó, e riscar da lista, tá certo? Pra gente fechar, quero repercutir ainda a informação que eu trouxe hoje pela manhã, que diz que o Gabriel Carvalho receberá nos próximos dias uma proposta do Arsenal da Inglaterra. Esta proposta deve girar na casa dos 25 milhões de euros. O Inter, né, que tem 90% do passe do Gabriel, não gostaria de vender o jogador por este valor. A gente pode fazer um comparativo. Este valor foi a quantia que o Inter vendeu, por exemplo, o Yuri Alberto para o Zenit ainda na temporada de 2022. E a gente sabe que o Gabriel tem um futuro mais promissor do que o do Yuri Alberto, que neste momento não vive uma grande fase no Corinthians. O Inter tem um número cabalístico, tá, que são 40 milhões de euros. Então, não sei se vai chegar, né? O Inter não vai aceitar essa proposta do Arsenal, né, de 25 milhões, mas a gente já tá vendo uma valorização deste atleta, né? Tá vendo uma valorização importante de um garoto de 16 anos, 17 agora completados, né, em 17 de agosto, e que certamente, né, vai valorizar ainda mais. E a gente espera que o Inter também viva uma melhor fase, quem sabe consiga uma classificação para a Libertadores da América, para que ele também consiga se valorizar. E bom, se a gente está falando de um jogador que está valendo 25 milhões de euros, com 8 jogos no profissional, imagina o futuro que ele não tem pela frente. Pode ser a galinha dos ovos de ouro, né, fazendo uma analogia aqui com as contas do Inter, que a gente sabe estão daquele jeito, né? Então, 25 milhões, o Inter não vai vender. O Inter quer no mínimo o dobro, né? Ou próximo do dobro para negociar o Gabriel. Tá certo? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal tem o apoio da KTO.com. Te registra lá para dar aquela brincada. O cupom é COLAR para te dar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Né? Tem o jogo do Inter já disponível na KTO para você palpitar. Inter e Cruzeiro, tem Criciúma e Grêmio, tem Brasileirão Feminino também. O Inter entrando em campo contra a Ferroviária, né? Lá no Centenário, em Caxias do Sul. Então vai lá, gente. Cupom COLAR, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!